Bom, Japão, eu não sei se você sabe, mas aqui você é o meu segundo. Ah, é. É, eu prefiro ser o segundo que ser o primeiro. É, Porque você já está mais experiente, né? Você vai me tratar um pouco melhor. a primeira vez, dizem, a gente nunca esquece, né? A segunda é marcante, é A apaixonante. segunda é marcante. É. E depois as outras? As outras você vai lapidando, né? Eu sou um diamante bruto e você, há 20 e poucos anos, vem me lapidando, né? Não é? Posso perguntar tudo? Aqui Pode, pode tudo. pode perguntar tudo. Você nasceu pobre? Nasci muito pobre. Eu nasci em Cambé, no Paraná, mas os meus pais... Cambé é uma cidade que fica... É como se fosse Iracemápolis para Limeira. Mas os meus Mas o pais... tamanho dela qual é? 20 mil habitantes? É, 25 mil? aproximadamente. Eu não sei porque eu nunca mais voltei, né? Mas meus pais moravam na zona rural, e eu fui para a cidade logo quando a minha mãe foi meter, né? E minha mãe sofreu muito, né? Porque ela teve hemorragias, enfim. Mas Seu primeiro filho. primeiro filho. Você nasceu na zona rural? Não, nasci no hospital. Eu fui concebido não. Meu pai namorou minha mãe. Fabricado. Tipo, a cegonha foi para Cambé, mas Entendi. ali a sementinha. Não, mas deixa eu entender. Sementinha foi plantada Cambé, na zona rural. Cambé é uma cidade, ou é um distrito? Não, Cambé é uma cidade do lado de Londrina, né? Como se fosse Iracemápolis para Limeira, enfim. Assim, é muito Corderópolis, pertinho, Santa muito pertinho. Gertrudes. Muito pertinho. Eu não tenho muita lembrança, porque depois de adulto ou na adolescência eu só passei por lá, né? Mas quando assim, criança você tem lembranças de ter brincado no sítio ou na fazenda? Ou não? Não. Eu vim para Limeira com 1 ano de idade. Meu pai veio primeiro, né? E ele trabalhou na Companhia União, foi o primeiro emprego dele. Na verdade, ele veio para Americana, né, onde nós tínhamos alguns parentes. Depois ele veio para Limeira, onde tinha os parentes do lado dele, em Americana os parentes do lado da minha mãe. E aí ele conseguiu um emprego na União, como saqueiro lá. Ele carregava os sacos de açúcar. E depois de 1 ano que ele já morava aqui em Limeira, eu vim. Então eu cheguei em Limeira com 1 ano e pouquinho. Você é limeirense? Limeirense. As suas lembranças de Não infância? tenho título de limeirense, mas sou limeirense de coração. Limeirense há 45 anos, mais ou menos. 45 anos, Mas as suas lembranças da infância já são em Limeira, não Já são são em Cambé. Limeira, já são em Limeira. Sim, eu morei na casa de parentes e depois eu morei do lado do Cotil. Quem eram esses parentes? Bom, são primos do meu pai. Essa história exatamente eu não sei contar, mas são primos do meu pai em específico. E depois meu pai conseguiu alugar uma casa no Jardim São Paulo do lado do Cotil, do lado do Sesete. Você tinha que idade nessa época? Uns 2, 3 anos. E a casa dos primos onde era? Na região do Nova Suíça, Parque Hipólito, né? Também não tenho lembrança dessa casa dos primos. Então, a lembrança que eu tenho já é dessa casa que a gente morou até 82. Como é que era essa casa, Japão? Era uma casa de um quarto, uma cozinha pequena e um banheiro. Tá, e nesse quarto dormiam Eu, seu minha pai, mãe, sua mãe, você e e depois eu seu no irmão. meio. Não, meu irmão nasceu em 82, aí a gente já morava na primeira etapa do Nossa Senhora das Dores. Você dormia no meio do seu pai e no da meio sua do mãe? meu pai e da minha mãe. Então você atrapalhava o namoro deles. Atrapalhava. Eu sempre fui uma criança muito doente na época, né? A minha mãe conta isso. Eu tinha algumas verminoses, algumas coisas, então era... E eu sempre fui... Lombriga? Não, essas coisas de criança muito pobre, porque a gente era muito pobre. Quando minha mãe veio, minha mãe foi trabalhar numa casa de família. Mas eu queria entender essa coisa de ser muito pobre. Ser muito pobre quer dizer que você passou fome? Não passei fome. Mas assim, não tive uma... Como... né, nós éramos migrantes, né? Nós tínhamos vindo do Paraná. Então, as oportunidades, tudo que a gente tinha, que o meu pai e minha mãe lutava, era, no mínimo, para se manter naquele momento, né? E ter uma alimentação. Mas eu lembro, Caio, nessa casa deu
já no finalzinho, antes de mudar para a primeira etapa do Nossa Senhora das Dores, de eu assistir nessa casa, ter uma televisão e eu assisti o SBT entrando no ar, Bozo. Que foi em 82, 81, 82. Agosto de 81. Exatamente. Eu lembro nessa casa de assistir isso. Curioso como a nossa geração, a gente tem a mesma idade, nasceu 5 dias. Você nasceu 5 dias depois de mim, né? Sim. A gente tem uma vinculação, né? Um vínculo, uma ligação afetiva com o SBT. Sim. Muito mais, acho que em função do Bozo, e depois do Chaves, e depois do Sérgio Malandro, né? Exatamente. A Mara Maravilha, do que propriamente pelo Silvio Santos, né? Sim. Mas a nossa babá eletrônica era a TVS na época, sim, né? mas aos domingos o Silvio, né? Porque a gente ficava... essa geração nossa foi muito de televisão como... No domingo no parque, né? É. Aliás, você sabe a diferença da grávida e do poste da mulher grávida? Ah, bom, e do bambu? Do bambu. Ai, do bambu tomei muito no... Bom, mas eu lembro do SBT, então não era uma situação assim de extrema pobreza, mas a gente tinha uma condição muito difícil. E aí meu pai foi contemplado. Meu pai, aí nessa época já trabalhava na Citrosuco, porque aquela época Limeira tinha menos habitantes, né? A população era menor, mas tinha grandes empresas, como a Freios Vargas. Meu pai trabalhou na Freios Vargas, na Citrosuco, na Fumagalli, na Companhia União, que foi a primeira grande empresa que ele trabalhou aqui. E nessa época, já em 80 e em 82, ele trabalhava na Citrosuco, foi quando ele foi contemplado com a casa Nossa Senhora das Dores, e aí em 82 começou minha vida na Serra Louca. E aí você tá lá até hoje? Na verdade, não. Minha mãe, sim. Minha mãe, essa casa que foi contemplada... Não na mesma casa, eu digo na mesma região. Na mesma região. Hoje eu moro no Jardim Caieiras, que é um bairro do lado, no Nossa Senhora das Dores. Minha mãe até hoje mora lá. E a loja é no Nossa Senhora das Dores. A Made in Japa é no Nossa Senhora das Dores. Você já começou a fazer jabá, você não esperou nem eu perguntar da Made in Japa. Então, qual que é o endereço da Made in Japa? Bom, desculpa. A Made in Japa é na Frei João das Mercês, esquina com Expedicionários. Onde eu tenho a minha vida, onde a minha vida se desenvolveu, foi na Expedicionários. Hoje a loja fica numa esquina e eu morava na esquina oposta. Então, todo dia, quando eu paro na loja, eu vejo a casa que eu cresci. Tem a casa ainda, não? Tem. Do mesmo jeito que Não, do mesmo jeito não, porque hoje tem um supermercado e meu pai, em vida, vendeu essa casa para os supermercados para usar de depósito, mas a fachada continua a mesma. Você tem vontade de entrar nessa casa? Já teve vontade de entrar? Não tenho. Não sou apegado a isso, não. Você sabe que, recentemente, eu passei no endereço onde eu nasci. Ou, pelo menos, onde eu fui menino, né? Na Humaitá? Criança, na Humaitá. Aquela casa foi demolida. Sério? Rapaz, me deu uma dor no peito. Porque eu não passo muito por ali. Eu nasci numa casa na Rua Humaitá, mais ou menos no meio do quarteirão. Era um sobrado pequeno, que tinha uma fachada de pedras. E eu tinha muita vontade de... Não era mais da minha família. Eu tinha muita vontade de comprar essa casa, de recomprar essa casa. Não consegui. E essa casa foi vendida. Eu não sei quem comprou, mas quem comprou vai fazer ali uma loja. Então a pessoa demoliu a casa. Quando eu passei, a última vez que eu passei por ali, eu olhei e tinha um pedaço da casa, só a parte de baixo da casa, meio que em ruínas, né? Da última vez que eu passei, só tinha parede do fundo e uns azulejos ali colados na parede. Me deu uma dor no coração, eu tinha vontade de voltar àquela casa. Nunca mais, né? Por isso que a gente não deve perder nenhum tipo de oportunidade, porque a gente não sabe quando a oportunidade vai aparecer de novo. Mas você sabe, Caio, que eu não sou apegado a bens materiais, nunca fui, nem ao dinheiro. Nunca fui. Quem me conhece mais de perto sabe que eu sempre acho que o dinheiro... Na verdade, eu tenho a certeza que dinheiro a gente ganha outro, né? Mas eu sou apegado a pessoas, a situações, entendeu? Coisas... que eu vivenciei, coisas... Quem foi seu primeiro grande amigo na infância? Poxa vida, que pergunta, mas... Primeiro amigo da rua, ou da escola, ou da do rua futebol. ele chama... Meu nome é Anderson, né? E o meu amigo até hoje, de infância, assim, de muito criança, o nome dele é Anderson. Tem apelido de Vespa. Inclusive ele congregou muito tempo na quadrangular. Ele se salvou.
Cara, hoje ele tá namorando, por incrível que pareça. Mas ele era que nem eu, assim, um menino feio, né? Porque a gente nunca teve sorte com as meninas, né? Mas, e aí ele tá namorando agora, e tomara que ele prospere. Não, mas pera um pouco, tá namorando porque entrou na igreja. Não, ele já é membro da igreja há muito tempo. Ele sempre foi e a história dele se confunde muito com a minha, porque os pais dele também eram do Paraná, e a gente tem a mesma idade, ele também é de 77. Quando é que você virou Japão? Meu pai, um apelido de infância. Eu tinha o olho puxadinho de criança, e num determinado, acho que eu estava jogando bola na frente da escola, já era tarde da noite, meu pai falou, vem embora, japonês velho. Japonês velho, acho que foi isso. E aí a molecada, naquela época, não existia bullying, né, cara? Não. Naquela época, aí ficou japonês, japa, Japão, e foi isso. Me fala uma coisa, como é que te chamavam antes? Você tinha algum apelido antes do Japão? Dien, En. porque meu irmão me chamava de En, de Anderson. Uhum. E aí era En, inclusive o Anderson, Vespa, até hoje me chama de En. E você chama ele de Vespa. Que coisa, né? E aí todo mundo te chamava de En até esse dia Até que teu esse pai dia. falou, japonês velho, volta pra casa. Aí virou Japão. Engraçado, né? Porque apelido pega quando você não gosta do apelido. Sim, mas eu não gostava. E acho que Você ficou bravo com seu pai? Reclamou não, com ele? meu pai não, fiquei bravo com os amigos. Aí ficou aquela, né, zoação. Te chamo de... Seu pai é o japonês e tal. E se eu soubesse que era tão bacana ser japonês, eu não teria ficado bravo. Pois é, porque uma coisa que virou uma marca muito poderosa, Você né? é louco. O japonês é incrível, a cultura japonesa. Eu tive, durante essa minha trajetória profissional, eu tive a honra de trabalhar em alguns eventos da cultura japonesa. É grandiosa. Não, né? mas não estou falando do país Japão, nem dos japoneses. Eu estou falando dos nossos irmãos de pele amarela, né? Estou falando do Japão. Locutor Japão, DJ Japão, virou uma marca poderosa, né? Você acha, cara? Eu acho. Eu acho não, tenho certeza. Cara, eu converso assim com os meus amigos, assim, que eu não parece, mas eu sou tímido, viu, gente? E aí, quando eu chego nos lugares, a banda fala, um abraço, pô, eu morro de vergonha, da vontade de... Eu tenho vergonha, de verdade. Eu não tenho muito essa noção, porque aonde eu vou, eu sou o mesmo cara. Sou o En, sou o japonês velho, sou o Japão. Não tem essa parada de ego comigo, de grandeza. Mas você percebe que quando você anda na rua, as pessoas te olham? Sim, inclusive eu estava parado no boteco esses dias, que eu vou lá no Empório Chiculino, começa a passar uns carros, ô fofinho. Porque outra coisa que ficou grande foi a parada do fofinho, meu amigo, que antes era para ser... Gordinho, meu amigo. E aí, numa conversa nossa, né? Exatamente. Bom, essa música foi a autoria do Caio Bortolã, ele que inventou essa música. Por que o gordinho e não... Por que o fofinho e não o gordinho? Porque fofo é fofo. E gordinho não é fofo? É fofo também. Mas é que o fofo, até o Gustavo Mioto, os fãs chamam ele de fofo. Então o fofo é mais fofo do que o gordinho. É mais... E eu acho que o fofinho foi o que chegou nas crianças, eu acho. Ô Japão, a gente está fazendo... Para mim isso aqui é um programa, mas me orientaram a chamar de podcast e a me apresentar como host, não como apresentador. Sim. E nos orientam todos os dias os especialistas no digital, que falam digital e não digital. Digital. Que nós somos creators, que nós criamos conteúdo também para as plataformas digitais, ultimamente cada vez com mais frequência para as plataformas digitais. No digital tem a figura do hater. E você é um cara que não tem hater, né? Eu não vejo... pelo menos nas suas redes sociais, muito menos nos seus programas, pessoas te atacando, pessoas dizendo que não gostam de você, ou... Mas existe, Caio. Às vezes as pessoas é que eu sou... Eu acho que você tem 100% de aprovação, todo mundo gosta de você. Não, ninguém tem, não, nem Jesus teve. Eu acho que eu tenho, mas como eu sou muito afiado, então, de repente, né, afiado que eu falo assim, eu não sou uma pessoa que... você me conhece há tantos anos, você sabe que eu não levo para casa, né? Então... e eu acho que foi, como a Joyce te disse, a gente que é criado na periferia, a gente tem essa... É uma autodefesa você não levar para casa, saca?
Então, mas tem, às vezes por exemplo, a gente vai falar depois, né, do Celebration, enfim, mas tem gente que não curte o que a gente faz, mas mesmo assim vai no evento. É importante, porque compra o ingresso, nos ajuda a pagar Mas, por a festa. exemplo, durante o programa. Não, durante o programa não. Durante o programa são só mensagens de elogio. Sim, sim. Não tem ninguém. De carinho, de Tira esse cara do ar, que cara chato. Não, nunca ouvi. Não. Você que às vezes pode me contar isso, você já recebeu Nunca isso? recebi. Oh, Nunca recebi. Glória! Que bom, cara. Nas redes sociais. Não, nas redes sociais não. Mas sabe por quê, Ó, cara? continua assim, viu? Não mexe com essa coisa de política, não vai falar de política, porque aí você vai ferir melindres, você vai agradar um lado e vai desagradar o outro. Não é bom. Não é bom. Bom é continuar assim, fofinho. Melhor, porque Cara, eu até gosto de falar de política, mas eu não tenho conhecimento, eu tenho intuição. Então, coisas assim. Hoje nós estamos vivendo um cenário aqui na nossa cidade, em Limeira, né? Que é um cenário muito tenso, né? Então, o Manhã da Estéreo Som não é um programa para falar disso, é um programa para entreter as pessoas. as pessoas. Agora, você deve ter recebido muito convite para ser candidato a vereador, né? Por incrível que pareça, não. Não? Não. Mas nenhum? Nenhum. Nenhuma vez te chamaram? Não recebi. Não, nesse não pleito agora não tô sim. falando de agora, tô falando em outros sim. Nos últimos anos. Em outros sim. Esse tipo de assédio de político, eu achei que esse ano ia ter. Mas eu não sei se é porque eu falei assim, não vou, porque esse é o melhor momento da minha carreira como radialista, né? Eu estou na casa há 20 anos e hoje eu acho que nos últimos 3, eu estou onde eu sempre sonhei, que era estar no ar, no microfone, enfim. E esse é o melhor momento. Então eu acho que eu não largaria. Eu acho uma grande burrice quem larga o microfone para ser candidato. Mas é uma coisa curiosa, né? Porque você é um cara de personalidade muito forte. Sim. E aí, eu te conheço há muitos anos, eu sei que muito disso é o que você falou agora, das ruas, da quebrada, das origens, né? É mesmo uma armadura, um jeito de se proteger. Porque você é um cara que às vezes fica inseguro, né? Mas isso faz parte. Por exemplo, quando você foi ser lançado às 6 horas da manhã, no dia anterior você não dormiu direito, né? Não, todo novo projeto. Eu não... Por exemplo, tudo começou, Caio, e eu já contei isso no ar várias vezes. Teve um momento, o Robson foi muito importante para mim, porque na primeira de me colocar no ar junto com ele para fazer o horóscopo, que foi um grande sucesso, um quadro que fez um grande sucesso. Depois, quando veio a pandemia, e aí a empresa teve que se proteger também, né? O governo criou alguns planos. Bom, enfim. Mas teve que fazer cortes, teve que fazer reduções, infelizmente. E aí eu fiquei afastado um tempo, e aí o Robson, todo dia, a gente criou um mini quadro, que era o balão, e aí eu contava uma história. O Robson não me deixou sair do ar. E quando eu volto e o Robson sai de férias, aí você me deu a oportunidade de cobrir as férias do Robson. Uhum. E aí era a minha grande, que estava apagado dentro de mim, a grande vontade, o grande sonho, enfim. E aí eu abracei com todas as forças. E quando surgiu... o primeiro programa que você fez foi Festa na República. Foi. Com o Eduardo e Rafael. Foi. Primeiro programa seu, mas era semanal, né? Mas eu não estava pronto. Foi a primeira oportunidade mesmo, eu não estava pronto. Eu acho que era o tempo de Deus mesmo, cara. Eu acho que, tipo assim, eu passei por vários setores aqui na empresa. Mas onde eu sempre quis estar é onde eu estou hoje. E eu tive a oportunidade com a Festa da República e não aconteceu, mas porque não era o tempo certo, eu não estava pronto, eu estava verde, eu tinha uma outra cabeça, diferente da que eu tenho hoje. A estrada me ensinou muito, me lapidou também muito, né? Então, e aí eu fiz as férias do Robson, e aí surgiu a oportunidade do Despertador. Que foi um grande sucesso. Porra, foi legal pra caramba, foi demais, né?
Tenho muita saudade do despertador. Você não queria mudar de horário, né? Na Você queria verdade, continuar às não. 6 horas da manhã. Não, na verdade eu não queria mudar porque eu tinha medo e a gente tinha construído uma história, uma galera, o programa tinha um rito, enfim. Mas você E percebeu numa que época as muito pessoas- difícil. Que as pessoas vieram junto, Sim, né? sim, migraram, né, do Migraram, elas despertador. continuam. Sim, sim. E outra, aí quando surgiu a questão do Manhã da Estéreo Som, e o padre também, que eu apresento junto com o padre, pô, é uma baita honra, né? Tem me ensinado demais. E com o padre Marcelo Rossi, que está todo dia, de segunda a sexta, das 8 às 9 da manhã, com agora Momento de Fé, e antes era no Colo de Jesus e de Maria. E o Manhã da Estéreo Som das 9 ao meio-dia, eu confesso que eu fiquei com o meu cu na mão. Eu fiquei, porque, porra, era... Cara, era assim, por mais que eu tivesse sonhado, por mais que eu tivesse buscado, era um horário inimaginável. Assim, eu falei, pô, eu não tenho futebol. É o horário nobre. É o horário nobre do rádio. Eu imaginei, eu não tenho futebol, eu não tenho... Será? Eu até perguntei pra você, bicho, é isso mesmo, cara? Você tem certeza? Quantas reuniões a gente fez? Não vai que você vai dar certo, não sei o que tem, você sempre apoiando. E aí é isso, é o Manhã da Estéreo Som. Ô Japão, você também foi contrariado fazer um trabalho de DJ, de animação. Quando eu não fui contrariado em algum lugar? Pois cara? é, eu ia te perguntar isso. Vou te perguntar daqui a pouco, mas você foi contrariado fazer o trabalho de DJ no Sim. basquete e hoje você é o principal nome da animação do basquete no Brasil, não só do basquete, mas dos grandes esportes, dos esportes olímpicos, do vôlei de praia e de outras modalidades também. Você está no Brasil inteiro fazendo trabalhos Sim. em cima dos esportes que agora tem a impressão que tem um intervalo, né? Porque eles estão na Não, Olimpíada. agora, nesse mês de agosto, voltam a temporada de basquete volta, o Campeonato Paulista, né? Bom, eu fui contrariado porque era um campo que eu não conhecia. E mesmo a questão, o que me levou para o basquete? Foi a minha desenvoltura no palco, na noite, que você já conhecia. E você estava no projeto Basquete de Limeira, e aí precisava de alguém para fazer animação. E você me colocou lá. E no primeiro jogo, na hora de apresentar o time de Assis, Não foi no primeiro jogo. foi no segundo, no terceiro? Porque o primeiro pouco jogo foi no depois? nosso clube. E aquele jogo do Assis foi o playoff daquele ano. E aí eu coloquei a música da Gretchen para apresentar o time. Puta cagada, né? Porque daí os caras entraram comendo a bola, né? E até hoje o Nezinho conta isso, né? Encontro com o Nezinho por aí. Pô, o Nezinho jogou lá em Assis naquela temporada, né? Bom, e aí eu tive a honra... Mas assim, eu acho que eu tenho 50% de culpa, né? Cara, você tem total culpa. se não, eu fosse digo você. na Gretchen. Ah, na Gretchen sim, porque pô, você era diretor torcedor, e aí a cagada tá aí, quando você é o tipo torcedor, o cara, porque você vai, é muita paixão, E aí, né, cara? eu vou colocar entre aspas, nós fizemos essa brincadeira de mau gosto com os caras que têm mais de 2 metros de altura. Podia Sim, ter dado sim. ruim, né? Mas os caras são profissionais, pô. E perdemos o jogo. Nós é que não a gente fomos, não é, né? A gente que não era. Mas hoje... Não, mas minha cabeça- tem toda uma história, né? Havia uma rivalidade Assis e Limeira, e o time de Limeira também era hostilizado lá, sim, né? sim. Então, Eles colocavam isso- caixa de som atrás do banco. Isso não começou do nada, Não, né? A gente quis revidar, mas a gente não sabia fazer, né? E aí a gente foi aprendendo, né? Eu fui aprendendo. Na hora de apresentar o Winner era o Rock Balboa. Era... E Na na hora hora de de apresentar o piripipi. Piripiripiri. Faz 16 anos ou 15 anos. Será que faz tudo isso? Faz, 2007? Foi 2000 e faz mais então. Foi 2000, não foi 2007, foi 2008. É. 2008 ou 2009. Depois o Nezinho veio jogar aqui, Sim. né? E aí o Mas, time sim, foi campeão. Foi bicampeão paulista, né? Chegou a ficar... Foi para Sul-Americana, terceiro ou quarto lugar no NBB. E você começou o seu trabalho a partir daí na Winner. Sim. Foi naquele segundo título paulista, que o Eric Tatu fez a jogada, o jogo empatado, a Winner perdia o jogo por 1 ponto. O Eric Tatu fez a jogada e fez o pick and roll e colocou o bambu. Para fazer a cesta. Naquele jogo,
estavam na arquibancada o diretor de comunicação e o superintendente da Liga Nacional de Basquete. Vieram assistir. E foi aí que eles me conheceram. Viram o meu trabalho. Porque... Ou seja, faça muito bem feito, porque alguém está olhando. Sim. É o que sempre tem alguém olhando. Cara, eu uso isso muito, assim. Falo para as pessoas, para quem trabalha comigo no esporte, enfim. Cara, faça. Sempre tem alguém na arquibancada que você não sabe quem é e vai estar te vendo. E aí eles me levaram para o primeiro jogo das estrelas do NBB. Foi em Franca, um evento monstro, transmitido pela Globo, com o Thiago Leifert, Grenda Kroslovski e Tadeu Schmidt, uma loucura, cara. E aí eu fui, fiz 3 jogo das estrelas e aí o Winner encerrou as atividades. E aí eu fiquei um tempo trabalhando só com a Liga Nacional de Basquete, até receber o convite do Paulistano em 2016. E você está lá então há 8 anos, vai para 9 anos. Foi em 17 foi o primeiro título, e 16 a primeira temporada. E então eu tô lá todo esse tempo. E eu sou o único DJ locutor do basquete brasileiro e sul-americano que tem contrato com a equipe, com o clube que você pode falar o que é o Clube Paulistano. É o clube da elite. Nem paulistana, né? Brasileira. No paulistano, pelo menos era, não sei se ainda é, proibido entrar de bermuda, né? No restaurante do paulistano você não pode entrar de bermuda, né? Tem que entrar de calça. Não sei, o clube teve algumas mudanças, né? Assim, conforme os anos foram passando, existia algumas regras, sim. Hoje eu já vejo um pouco mais liberal, mais flexível isso. Mas é um clube gigante, assim, da elite paulistana e do Brasil, realmente. Da elite política, da elite financeira. As maiores fortunas de São Paulo e do Brasil frequentam ou o Paulistano ou Pinheiros. Ou Pinheiros, né? Tem outros clubes também, né? Hebraica, o Sírio, Monte Líbano, Paineiras. São clubes de gente muito rica, né? Mas Paulistano e Pinheiros têm, além de tudo, a marca do esporte olímpico, né? E eu tenho a honra de trabalhar nos dois. No Pinheiros, no social, no departamento social, nos shows e eventos. E no Paulistano, no basquete. E também para a Liga Nacional de Basquete, para a FIBA Américas, a FIBA, que é a Federação Internacional de Basquete. Enfim, tudo isso começou na Winner. Quantos quilômetros você roda por mês? Cara, em média são 5 viagens para São Paulo. Quando tem paulistano, né? 5 para ir, 5 para voltar, 300 quilômetros, 1.500 quilômetros só indo e voltando de São Paulo. Sim. Mas assim, por exemplo, quando agora temporada de férias, então eu não viajo, eu tô por aqui. Algum outro evento esporádico, né? Mas aí o basquete, como a gente, como você disse, tem sempre alguém vendo. E fazendo os trabalhos em São Paulo, foram surgindo outras oportunidades nos eventos nos esportes de praia, vôlei, handball, enfim. E também em outros eventos com a NBA, com os outros clubes de São Paulo e do Brasil, e aí com o 3x3. Já foi para o Rio de Janeiro? Já foi para Minas Gerais, para Belo Horizonte? Para onde mais? Recife, João Pessoa, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, quase todos os lugares. Então, você viajou para o Brasil inteiro. E para CBB também, né? Os jogos da Seleção Brasileira de Basquete também, já trabalhei em vários, né? Assim, é diferente um jogo de basquete da seleção ou um jogo de All-Star? Não, eu pergunto com relação aos shows que você apresenta. Já apresentou uns 500 na vida? Provavelmente. No palco? Né? No palco. Tipo shows da rádio? O Rodeio de Limeira, o Rodeio de Limeira. São emoções diferentes ou para você é tudo a mesma coisa? Se você estiver num ginásio com 200 pessoas, se você estiver num rodeio para 20 mil pessoas, o que acontece? Muda. Para você é diferente? Muda porque no rodeio você tem aquele momento que você apresenta, você tem lá 40 mil pessoas, aqueles 5, 10 minutos. E o show é do artista. Numa arena esportiva, o show é nosso, é meu e do time de entretenimento. Então a gente, por exemplo, um jogo da Seleção Brasileira que começaria às 4, o evento começa às 2. Então você fica 4 horas, o público fica 4 horas na sua mão. Então são várias ativações, são várias coisas que são feitas. Eu não faço sozinho, mas a sonoplastia inteira é minha. Como a minha voz é um pouco mais grave, então em momentos importantes é a minha voz que aparece, de marcas, enfim.
E o público fica. E durante o jogo... Depende mais de você um evento assim do que a apresentação de um do que a rodeio. Você sai do apresentação palco, o show artista sobe. O show é do artista. Né? E agora num evento esportivo dessa magnitude, né, o Jogo das Estrelas esse ano do NBB foi no ginásio do Ibirapuera, que é um templo também, que é um lugar mágico para o esporte, tinha, sei lá, umas 8.000 pessoas, 2 dias de evento. Qual que foi a sua maior emoção no trabalho? Em cima de um palco, com o microfone na mão? Minha maior emoção foi o dia que eu estreiei no Despertador. Eu acho que foi a minha maior emoção, acho que foi o sonho de criança. Eu tomava banho, gente, imitando os locutores da rádio. Eu corria atrás do carro da educadora, com as promoções da época, né? Quem que você imitava, você lembra, não? Cara, eu imitava o Xandu, sei lá, eu imitava os locutores que estavam na época aqui, o Juninho. Como é que era a imitação? Estéreo Som, a Rádio Sucesso, enfim. É que eu tô meio rouco, né? Vocês estão percebendo, mas por causa dessa mudança climática. Derrubar é pênalti. Mas assim, tinha o próprio Ferreira, né, com Love Story, que hoje a gente tem a honra de dividir o microfone. E os timbres ficaram muito parecidos, né? O seu Você timbre acha? é Quando eu dou aquelas... Como é que fala? Você tem um grave. Uau, aquele... Você tem um Love grave Story. bonito. E o Edson, com o passar do tempo, ficou com a voz mais grave ainda, Ficou né? melhor, né, eu acho. E hoje vocês têm timbres muito parecidos. O Robson também tem um timbre Sim. mais grave, mas eu tenho a impressão que uma questão de registro vocal, a sua voz, você consegue chegar mais perto do Edson. O Edson é um fenômeno, né? Sim. O Edson é uma Mas coisa eu tenho que postar bem para mim chegar perto dele. Não é uma coisa natural como a dele, né? Porque ele falando no telefone é daquele jeito, né? É. Aí para mim chegar no tom dele ali, eu tenho que impostar bem, chegar bem próximo ao microfone. Você foi ouvinte do André Maurício? Fui pra caramba, o André foi meu amigo. Que pena ter perdido o André, Que né? pena, né? Que pena que ele mesmo se perdeu dele, né? Olha, e o André, né, cara, fez sucesso num horário improvável, né? Aquela madrugada, né, assim, lembro da época do André voando no ar, assim, ele reunia aquela galera que eu via ele na madrugada, fazia os encontros, enfim. Aqui eu vi encontros para 300, 400, 500 pessoas aqui na rua. Sim. Num outro momento, né? Não tinha tecnologia que tem hoje, né? Convenhamos, não tinha celular. Acho que tinha menos vizinhos também, né? Sim. Mas o André... Mas alguém que traz a uma emissora de rádio durante a madrugada 500 pessoas Sim. em Limeira, Sim. não é nem São Paulo, em Limeira é muita coisa. Sim. É praticamente encher o Teatro Vitória. Exatamente. Você imagina, aquelas pessoas vinham aqui para ver o André Maurício. Em eventos que ele fazia que não tinham absolutamente nada. Não tinham comida, não tinham bebida, não tinham música. E o André veio da mesma escola, quer dizer, o André começou como operador de rádio, como eu comecei aqui na rádio. Operador de gravação, trabalhava no estúdio de gravação e depois fui para o estúdio do ar. E como sempre gostei do rádio, então eu ouvia muita gente na época. Então o trabalho que eu faço hoje tem um pouquinho de cada um, né? De cada comunicador. O Japão, um pedaço importante da sua vida foi no Estudantes, né? Sim. Como é que começou Foi a a sua primeira relação vez, na verdade. com Estudantes? Na verdade, é assim, o primeiro microfone foi numa equipe de som, que se chamava Discomania na época. Do Júnior? Não, do Edilson e na época, Sociedade Edilson e Genaldo. Hoje o Edilson trabalha com internet e o Genaldo trabalha com o ramo de semijoia. Tinha essa equipe de som. E aí a brincadeira, a discoteca era no colégio, na escola Paulo Chaves. E foi lá minha primeira vez no microfone, como DJ. Você já tinha a voz mais já forte, já mais treinava, grave. Ia montar o som, porque não ganhava nada. A gente carregava, depois que o som estava montado, eu ficava brincando no microfone. E na noite eu fui falar no microfone. E no Estudantes, essa mesma equipe de som entrou em 92. Numa troca de diretoria, já existia lá o Marcelo, que fazia da Estúdio 88. E aí romperam lá e aí deram oportunidade para essa equipe de Discomania entrar no Estudantes. E A gente está gravando aqui, eu nem sei se o Marcelo vai disputar as eleições ou não, mas eu acho que é justo citar o nome dele, né?
O Marcelo e o Sim, Estúdio 88 sim, fizeram fazem história. parte da nossa história. Da Não história. não é propaganda eleitoral, claro Sim. que não. É só um registro, porque ele, o irmão dele Sim, o também Márcio, trabalhava né? nessa área, Sim, o pai dele sim. o acompanhava. Bom, o Marcelo fez um grande sucesso, né? No Estudantes, no Funcionários, no Clube do Galo. No Funça. Eu trabalhei com o O Marcelo. Funça ainda tem eventos? Tem o baile. Minha mãe, inclusive, vai nos bailes lá, os Do domingos Funça? lá. É. E ainda é o Marcelo que toca lá, não? Não sei, não sei. Mas ela tinha o seu Oriente, né? Que era o cara que tomava conta lá. Sua mãe vai lá e que tipo de música que toca? Forró, piseiro. Mas com a banda ao vivo? Ou... Banda ao vivo. É segundo ela, porque eu não conheço. Né? Minha mãe já viu, né? Minha mãe é uma figura. E, bom, e aí entramos no Estudantes em 92. Com a Discomania nós ficamos até 94. Até, inclusive, o título da Copa do Mundo de 94... Acho que metade de Limeira estava naquela domingueira, porque foi num domingo o jogo. Uhum. Bom, e aí eu volto para o Estudantes em 96, com a Discomania saímos em 95, em 96 eu volto com o Júnior Liberty, com a JA. E aí você ficou até o fim. Até 2003. Hoje, para os mais novos, o Estudantes não existe mais, pelo menos não Sim. naquele lugar, né? Ali foram levantadas quantas torres? 4 torres ou 6 torres? Rapaz, não sei. Ali é o Morar Mais, né? Morar Mais. Tinha o campo de futebol, que foi primeiro, né? Sim. E depois o restante sede do clube, social, a sede do clube. Estudante, salvo engano, tem uma sede na zona rural de Limeira? Ou sobrou essa Olha, sede? Caio, pelo que eu sei, não é uma certeza. Existe uma área, uma sede. Não sei se os vitalícios frequentam, não tenho essa informação, mas existe. Ô Japão, aí num determinado momento da sua vida surge o Celebration. Surge o Celebration. Na verdade, numa conversa aqui no corredor da rádio, junto com o Cezinha. E aí a gente ia, o Clóvis que fazia e outros, o Clóvis até hoje faz, né? Mas o Clóvis, com DJ esse Clóvis. nome, Celebration? Não. O Clóvis fazia o flash vídeo. E eu e o César, a gente gostava, eu e o Cezinha, a gente ia nessas festas. E aí, aí a gente aqui um dia, a gente precisa fazer um nosso, a gente conhece tanto de música, né? E aí fizemos o primeiro Celebration no Coliseu. O nome vem da música? Do Conde Gang. Inclusive a gente foi assistir. Nós fomos. Cool and the Gang, KC Earth and Fire. e Earth and Fire. É. Que veio cover do Earth and Fire. Né? Mas foi legal pra caramba, num Foi, clube no ícone, Juventus. no Juventus, lá em São Quando o Paulo. KC subiu no palco, eu achei que fosse o Paulo Eduardo. Verdade. O Paulo a gente vai trazer aqui também, não pode O Paulo tudo. tem história, hein? Tá louco. Bom, e aí surgiu o Celebration, já estamos aí no 13º ano. E aí foram 26 festas, 2 por ano. Igual menos, igual o menos. filme dos Trapalhões, tem no meio do ano e tem no final do É. ano, no começo do ano. Mas não são menos edições, eu acho que são 23 edições. Cara, e 23 edições e nenhuma igual a outra, né? Cara, esse é um desafio, né? Pra você manter o nível, né? Pra você manter o nível. Porque o grande lance do Celebration, lógico, que é relembrar as músicas que fizeram sucesso e tentar criar uma experiência. Porque não tem artista. Não tem Não, tem sim. Tem É. você e o Cezinha. Sim, os DJs. As pessoas vão para vê-los, né? Sim. Elas pagam ingresso para ver o que vocês vão fazer lá em cima. Para curtir a festa, eu acho. E aí a gente cria experiências com um som muito legal. O que já com uma- teve? Robozão, Robô. dança Teve do ventre. Dança do ventre. Já teve aqueles malabares, aqueles tecidos aéreos, enfim, de circo. Já teve aquelas fanfarras de jazz band, já coloquei jazz band. Já teve de tudo. As drags. Qual que é o ponto alto, Japão, do Celebration? Ponto alto é a abertura. O que não pode faltar? Porque um Celebration é diferente do outro. Mas o que não pode faltar em todo Celebration? Faltar gente, né? Para ajudar a pagar a conta. Mas isso não falta. Não, o que não pode faltar, Caio? O que eu acho que não pode faltar, o que não pode deixar de ter é a qualidade que a gente conseguiu implantar.
Tá, mas, por exemplo, Chitãozinho e Chororó tem que cantar Evidências. Bruno Marrone tem que cantar O que não pode faltar Dormir é na a Praça. Celebration, a música Celebration. Tem que ter. Tem que ter. Porque esse é um momento que a gente chama de abertura oficial, onde a gente cria, nos painéis de LED, são projetados o vídeo de abertura. Esse vídeo, a gente tem é uma animação, né, onde todo mundo ali para ver isso. E aí tem os efeitos especiais, papel picado, enfim. E aí é nesse momento que toca a música Celebration. E aí é onde a galera se abraça. Da música Celebration? Não. Toca Não. uma vez só na noite. É esse momento. Quem chegar depois, fudeu. Mas, cara, é uma... E tem uma música que necessariamente vai fechar o Celebration? Não, fechar não. Mas tem algumas que não podem faltar. São várias, né? Dancing Queen, do ABBA, Girls Just Wanna Have Fun, da Cyndi Lauper. Bee Gees, Bee Gees, Staying Staying Alive. Enfim, algumas músicas que são ícones. Eu me lembrei, a gente falou com tanto carinho do André Maurício, que foi morar no andar de cima. O DJ Betão também foi morar no andar de cima, DJ né? Animal. E ele encerrava as noites dele tocando New York. No Weekend. No Weekend, que virou o Coliseu, de um cara muito legal, que a gente gosta muito, que é o Rael, que é um batalhador, né? E o Betão era uma marca registrada, porque depois, quando eu trouxe o Betão para La Lune, que era uma outra casa noturna, o Betão sempre encerrou com New York. Era uma marca dele. Mas você sabe por quê? Porque o Gallery, em São Paulo, que foi uma casa... principalmente nos anos 80 e 90, era a casa dos bacanas lá em São Paulo, também tinha essa tradição. Toda noite no Gallery tocava New York. Se não me engano, no encerramento. Eu acho que ele copiou essa ideia. Eu vou pensar. E trouxe aqui para o Weekend. Tem uma música que geralmente sou eu que encerro. E é We Are The Voice, eu acho que é o nome da música. Essa é uma música que eu sempre toco no fim. Ou Perfect Life também. Que você faz nos intervalos, quando você deixa o Cezinha? Eu bebo. Vou abraçar as pessoas, ver se tá tudo certo. Você não descansa. Você me conhece, Caio. Quantos shows eu produzi trabalhei na produção? 150. Pelo menos, né? Pelo menos. Trabalhei na produção diretamente. Você sabe que você me conhece mais do que ninguém quando eu trabalho em evento, né? Sou muito chato, né, assim, com as coisas. É estranho que você faça sucesso hoje como fofinho. Você não tem nada de fofinho. Mas eu sou um cara de fofinho. Pô. Você é um cara normalmente mal-humorado, resmungão. Agora ele me destruiu. Não, você é um gênio, Japão. Você é um talento que o Brasil conheceu, está conhecendo. Você falou uma expressão que foi acertadíssima. Você é muito afiado, né? Você é muito rápido. Você é muito inteligente, você é muito espirituoso. Então, eu consigo falar de 50 qualidades suas, mas você é um cara mal-humorado, você é um cara birrento, você é um cara marrento às vezes, você não tem nada de fofinho. Mas eu não acho que... Acho que na produção eu sou um cara muito prático, cara. Eu não sei se é porque eu penso muito rápido, então, às vezes isso acaba passando uma certa imagem de arrogância, mas... É que eu sou muito prático, eu gosto das coisas resolvidas rápidas, então, e trabalhando com produção, e no Celebration em especial, que é praticamente eu que desenho, né? Então, por exemplo, nessa edição agora, do dia 10, é a melhor empresa de som e iluminação da região. A banda é espetacular. Os efeitos nós estamos trazendo as cabines Infinity que foram usadas no Big Brother. Mas você não delega? Porque você também é o artista do Celebration. Você não tem ninguém te ajudando? Sim, eu tenho algumas pessoas que eu ajudo. Que me ajudam. Por exemplo, a diretoria do clube tem um papel fundamental nisso, né? Assim, eles cuidam da acessibilidade, das portarias e do funcionamento do bar, atendimento, recepção, porque a partir de 20h30, quem comanda o evento é a diretoria do GRAM, é o clube. Porque eu e o Cezinha, nós estamos no palco. Né? Então aqueles pepinos de última hora não chamam o Japão, porque o Japão tem que estar concentrado até chama, porque... em fazer o evento, subir no palco. Como a gente reveza, então... a gente consegue
eu consigo dar umas escapadas assim, para resolver uma coisa ou outra. Mas como já são muitas edições fazendo, então dificilmente pinta um problema assim que é a primeira vez que aconteceu e que ninguém saiba resolver, entendeu? Então tudo é cuidado. Então eu tenho algumas pessoas, tem o Márcio que me ajuda, que é um... por exemplo, eu gosto de chegar muito cedo, então, como eu tenho manhã da Estéreo Som, então ele vai lá nesse horário, as demandas que acontecem de manhã ele que cuida, né? Então... Quantas horas você dorme por dia, Japão? Quantas horas? Cara, eu durmo de 2 em 2 horas, 2 horas e meia, de 2 em 2 horas e meia. Como é que é isso? Como é que é isso? Se eu pegar no sono meia-noite, 2 e meia eu vou acordar. Aí você vai E dar daí uma eu durmo, mijadinha e daí eu tomo volta. uma água, Come? durmo mais não, raramente. Então eu tenho esse sono. Essa noite que eu estranhei, essa noite eu deitei umas 11h30. A hora que eu acordei, eu falei, deve ser umas 2 e pouco, porque você já acorda, parece automático. Aí eu olhei, já era 4h30. E aí, Mas você voltou a dormir? Não. Aí eu fiquei ali na cama fazendo os alongamentos. Nós somos caras de 1,90 m, dói as costas pra caramba, né? Dói tudo. E aí você fica ali dando aquelas retorcidas tal pra melhorar. E quando era o despertador, eu acordava 4h20 da manhã pra me preparar, pra vir pro programa tal. Aí eu dormia menos, mas daí eu dormia depois do almoço. E se na noite anterior? Eu durmo com uma beleza, sem acordar, sem nada. Aí vai direto. Vai direto. Tem uma coisa, né, impressionante, né? O que o álcool faz com a gente, né? O álcool deixa a gente mais bonito, mais feliz, mais corajoso. Mais amoroso. Mais simpático, enfim, várias coisas, né? Mais Agora, alegre. Alguns dias da semana você bate cartão no Chico Lino. Na verdade eu vou diminuir essa... Eu tava indo de terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo de manhã. Não, pera, terça, quarta, quinta, sexta... Só de segunda que não. Só de segunda que não. Segunda eu ia no futebol. Daí tá pra... Não jogava, eu ficava no bar bebendo, vendo os caras... Mas você foi bom jogador, né? Você sabe jogar. Sei jogar. Aí, falar nisso, a gente precisa marcar um futebol novamente. Vamos marcar, que agora tem uma moçada nova aqui, né? Os meninos aqui agora do tem Elimeira, Couvre, tem Molina. Rafa. Rafa joga também? Goleiro, pô. Não, nem no gol, Rafa. E, bom, eu joguei no Estudantes, na base do Estudantes, joguei no União São João e joguei no Rio Branco. Ah, você jogou na base do União? Joguei. E no Rio Branco também? Também. Que posição? Zagueiro. Eu não sabia Número disso, 3. Eu não sabia. Você não sabia? Você jogou mesmo? No Estudantes eu te contei que eu joguei no... Não, eu pensei que você jogava pra brincar, mas você sonhou em ser jogador de futebol? Não, porque a noite me tirou. O que aconteceu? O que me tirou? Dos 11 aos 13 anos, aos 14 eu joguei no Estudantes. Aí eu fiquei uma temporada no União e depois fui pro Rio Branco. Fiquei 6 meses no Rio Branco. Aí quando eu voltei, eu entrei no Senai. E aí eu comecei a tocar na noite, nas baladas. E aí parei de jogar bola. Nunca mais joguei, nem futebol amador eu joguei. Bom, você é um cara que gosta da noite, né? Eu funciono mais à noite, cara. Eu costumo deixar algumas coisas para fazer de noite, né? De manhã eu não consigo, tem coisa... De manhã eu sou bom no microfone, mas de manhã tem coisas que não entram muito na minha cabeça de fazer. Caminhada, academia, namorar, essas coisas. Você contou no teu programa que você está casado há 27 anos. 27 anos. Como é que faz para renovar o amor todo dia? Cara, é assim, cara. É beleza e paciência. Se der certo, beleza. Se não der, paciência. Então você tem que todo dia é muita paciência que a gente tem que ter. E você percebe o humor da sua mulher de acordo com a palma da mão, né? Sim. Se ela não vê na nossa cara, né? Mas assim, cara, a minha mulher é um ser de luz. Na verdade, além de você e de Deus... além de você e de Deus... Não, vamos colocar na ordem certa. Deus, você... Primeiro Deus, não. Primeiro Deus, depois ela, depois seu filho, depois Não, cara, eu tô falando de seu pai, de trajetória sua mãe, profissional. Depois. Tô falando de trajetória profissional, não tô falando não só de vida, mas de trajetória profissional. Lógico que eu tenho que agradecer muito ao Júnior Liberti, porque o Júnior e o Edilson e o Genaldo foram pessoas que me deram oportunidade. Mas no rádio, você lembra que eu
pô, eu era gerente do Weekend. Eu gerenciei o Weekend, gente. Gerenciei a Lalune. Trabalhei na Palibir, nas boates aqui de Limeira. Foi dono Fui dono da do Weekend. E o Caio, isso na sua juventude, você ia. E eu ficava no seu pé, bicho, quero trabalhar lá com você, não foi? Cara, mas isso é Deus colocando a mão. É, cara, eu acho Porque você é evangélico, né? Eu sou católico. Cara, na verdade eu sou de Deus. Eu acredito que o verdadeiro templo do Senhor não é... Eu acredito comigo. Porque eu já fui na igreja evangélica, já fui diácono de igreja evangélica, já fui da igreja católica e Você também tenho ministra conhecimento. Jorei? Já ministrei, jorei também, já fui messiânico. Mas eu acredito que o verdadeiro templo do Senhor é o seu coração. Primeiro, o Senhor tem que reinar em você. Se Ele reina em mim, a luz que Ele projeta em mim vai irradiar para você e para as outras pessoas. Nas minhas orações, eu costumo orar para todo mundo, para todas as pessoas, e principalmente louvar, né? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Você lê a Bíblia? Cara, quando eu comecei a fazer o Despertador, foi aí e o Padre Marcelo, foi aí que a minha fé foi mais lapidada, assim, foi mais potencializada. Porque aí eu comecei a fazer a oração das 6 da manhã. Aprendi com o Robson algumas coisas. E aí eu fui procurar. No louvor, E era um negócio na impressionante, palavra. né? É. Eu sempre achei uma coisa impressionante, porque parece que você era tomado por alguma coisa diferente. Sim. Por algo diferente. Mas é por causa dessas passagens que eu tive. Por exemplo, o César, o bispo César da Filadélfia, ele tem o dom da palavra muito, muito forte. E o dom do louvor também. E aí eu aprendi tanto com ele, quanto com o pastor Ciro, enfim, com os outros pastores e com os outros padres também. E tem uma coisa que o padre Marcelo fala que é muito forte. E tem uns meninos que trabalham aqui na rádio que são do Ministério de Louvor. Que quem louva, ora 2 vezes, reza 2 vezes. O louvor tem o poder de quebrantar, cara. Até mais do que você ficar pregando 2 horas. Mas se você o louvor certo, ele vai quebrantar de verdade. Então, por isso que a oração era um grande sucesso, né? A oração das 6 da manhã, porque eu usava muito louvor e usava coisas que eu achava que poderia transformar a vida das pessoas, como transformou a minha, né? Então, é muito forte. Então, tem algumas coisas, por exemplo, eu gosto muito do Salmo 91, gosto do Salmo 40, eu gosto muito. Então, eu usava muitas coisas desses, né? E algumas passagens bíblicas também, que foram me ensinando, porque, cara, o fundamental, o que Jesus Cristo deixou é o amor, cara, é o amor. Se você tiver como base o amor em tudo, na profissão, com a família, no que você faz, no trato com as pessoas. E às vezes, quando eu erro, hoje eu tenho humildade e Deus toca no meu coração e fala, pô, vai lá, cara, você não foi legal com a pessoa e tal. Porque como eu sou muito espontâneo, então às vezes eu falo coisas que não é para falar. E a gente está aprendendo todo dia. Todo dia a gente aprende alguma coisa, né? Tem um grande comunicador que foi político, que é político, o Jonas Donizete, de Campinas. E ele me ensinou uma coisa, eu nunca mais esqueci. É errado analisar os erros do passado com as informações do presente. O que a gente fez lá atrás, a gente fez com as ferramentas que a gente tinha. Hoje talvez a gente tenha outras ferramentas, pode ser até que a gente tenha mais ferramentas. Mas o que a gente fez no passado, né, aquela coisa de lembrar, meu Deus, por que eu fiz assim? Por que eu não fiz de um jeito diferente? Porque eram as ferramentas que você tinha, você conseguia fazer daquele jeito. Você não conseguia fazer diferente. Talvez no futuro a gente faça melhor, talvez não. Mas eu estava falando sobre a nossa presença aqui na Terra, eu acho que tudo é transitório. E as ligações afetivas, pessoais, como é o meu caso com você, nós temos uma ligação afetiva. A gente briga como irmãos porque a gente convive como irmãos. E a gente vive bem também, a gente não briga apenas. Mas eu acho que Deus escolhe. Deus escolhe quem vai estar do seu lado, com quem você vai caminhar, quem vai caminhar ao seu lado. E aí eu realmente me sinto privilegiado por privar disso com você. E eu acho que a gente faz bem às pessoas.
porque a gente se esforça para fazer bem o nosso ofício. E o nosso ofício é transformador. A gente deixa as pessoas mais felizes, a gente faz companhia, a gente presta serviço. Você, com uma pegada diferente da minha, eu já me envolvo em muito mais confusão do que você, pela natureza do que eu faço, mas o propósito é sempre bom, o propósito Sim. é sempre transformar. E outro dia mesmo eu estava fazendo uma caminhada e você disse qualquer coisa, eu vou tentar lembrar o que foi. E eu estava fazendo caminhada e te ouvindo com fone de ouvido, isso num sábado, e uma pessoa estava vindo na minha direção na rua e cruzando comigo e eu segurando para não rir na frente dela. Bobagem também, né? Porque a pessoa ia olhar para mim e ia dizer, pô, o que é esse maluco? Ele anda dando risada. Eu estava rindo de uma coisa qualquer que você falou, não me lembro exatamente qual, você me faz rir o tempo todo. E esse é o poder da transformação, né? Imagina, eu vi uma entrevista da Cláudia Raia outro dia dizendo, quando muito nova, por que você não opta pelo drama e opta pela comédia? Ela falou, porque fazer rir é muito mais difícil do que fazer chorar. Olha que bacana isso. É muito mais difícil fazer rir do que chorar. Então aquele riso que você tirou, aquela risada que você tirou de mim caminhando, essas risadas você tira todos os dias das pessoas. E isso, claro que Deus está vendo, né? Não é meu, é dele. Claro Ele que que Deus me deu tá vendo. isso, né? Tem que agradecer, foi Isso Deus tem que muito- me deu isso. Isso tem muito cara. valor. Você falou de amor. Mas você sabe, cara, só falando do lance do drama e de fazer drama e fazer graça, que eu acho que o fazer graça hoje ficou chato, porque as pessoas querem maquiar demais. E, na verdade, a graça está nas pequenas coisas, cara. Em coisas bobas. Né? Hoje, por exemplo, o tema não, a perguntinha, né? Que é um mini quadro que a gente precisa roteirizar o programa, que é sem roteiro. Pelo menos um pouquinho. Pelo menos um pedacinho dele. Tem que ter roteiro. Eu tô falando isso porque o Caio, ele cobra isso da gente roteirizar. Mas a pergunta era, arroz e feijão, você gosta? Se gosta, quem vai por cima? É simples. Mas com um duplo sentido também. Com duplo sentido, mas com espontaneidade. Se Sim. você consegue, e você consegue, tirar sarro de você mesmo, Sim. né? Você não sobe nas costas de ninguém para fazer graça. Sim. Muitas vezes você faz graça contando como é que é a história da sua mãe. Como é que sua mãe Tantas faz no histórias. baile? Todo mundo anda para um lado, Ela vai pro outro. ela vai pro outro. Mas são coisas... E, gente, é verdade as coisas que eu conto. Não é que eu fui recolher a roupa dela do varal, que tinha uma lingerie diferente. É verdade, cara. Mas ela é uma mulher de muito valor, né, Japão? Ela é. Porque senão fica a impressão de que ela só faz... Cara, só faz palhaçada. Não, Não é, mas ela é uma mulher de eu muito incentivo valor. muito ela. E por incrível que pareça, eu sou o filho, somos em dois, que mais pega no pé dela. Com quantos anos ela foi para a faculdade? Com 54, E se formou. se formou, pedagoga. Né? Então, e eu... Só por aí você percebe que a pessoa é diferente, né? Porque ela foi para a faculdade com 54 anos, saiu com quase 60? Ou ela foi com 50 e saiu com 54? Ela fez 4 anos, né? É 58. 58. É. E aí ela prestou vários concursos, não passou em nenhum, mas é importante que ela está formada, né? Mas... E eu sou o filho que vai na casa dela, gente, e sai lá... Eu dou a benção para ela. Mãe, Deus te abençoe. Isso aqui tem... E falo para ela, mãe, juízo hoje no baile, não vai dar trabalho. Muito Você chegou no varal e tinha... As lingerie diferentes, coisa que eu não tinha visto. Mas ela tá viúvona agora, né? Tem que curtir a vida. Muito diferente. Não, é tipo assim, coisas que eu só via nas revistas. Pequenininha. Aí eu falei, mãe, de quem é? Ela falou, não, é minha. Eu falei, tá. Falei, é sucesso. E aí você deixou ali e você levou Não, embora. eu deixei lá, falei, mas não eu vou pôr amanhã porque eu tenho nojo. Tá louco, não. Ô, Japão, o grande amor da sua vida é seu filho? Total. Ele é a razão. Bom, eu comecei um assunto e não terminei. Bom, Mas esse é o objetivo. Sim. Não é terminar. Não é terminar, mas eu preciso concluir. A partir do momento que eu entro nessa casa, minha vida se transforma. E eu começo a mudar tudo, o modo de pensar. E foi uma transformação, porque eu sempre fui uma pessoa difícil, né?
Talvez pela minha infância com as companhias, enfim, com a maneira que eu enxergava o mundo. E com a chegada do João, que foi em 99, eu entrei nessa casa em 2001, e é tudo por ele, pelo suor, as coisas, enfim. O grande amor da minha vida é o João, meu filho. E você conseguiu dar para ele coisas que você não teve. Exatamente. Hoje ele é formado, Formado, com nota máxima, com nota máxima, tem o bolsista. próprio negócio, ele é da educação física. Sim. Tem a loja dele, tem o carro dele, tem a namorada que é dele, vai comprar um apartamento, se Deus quiser, esse ano. Você já está com o coração apertado, imaginando ele fora de casa? Cara, eu acho que ele tem que voar, cara. Eu acho que o ruim é eu ficar só eu e minha mulher em casa. Esse que é o problema. Pô, porque eu não tenho assunto, bicho. Porque... Mas a sua mulher também é um grande amor, né? Sim. Ela é um dos meus alicerces, né? Como você me deu a oportunidade E ela de te ama aqui. muito, dá pra perceber que ela te ama muito, se tem um preocupa muito com ciúmes você. lascado. É ciumenta, mas isso faz parte do amor verdadeiro, né? A Lu foi a minha segunda namorada. Corno inconformado. Você, corte, hein? Corno inconformado. Para você pensar. Você tem lá a sua mulher que te traiu com outro cara. Por que você fica bravo com o outro cara? O que o outro cara tem a ver? Sabe o que você faz? Fala para ela e para ele, sejam felizes. O que não é bênção é livramento. 6 de outubro eu comecei a namorar a Lu, uma semana depois. Dedo de Deus. É dedo de Deus, exatamente. E ela te dá muita bronca, né? Muita. Ela quem é minha mulher? A Lu. Puta que eu pariu. Dá bronca pra caralho. Mas tá sempre ali do seu lado, né? Sempre ali. Olha, eu sempre costumo, os amigos que estão em dificuldade no casamento, eu sempre falo, tá em dúvida, para você pensar se ela entraria numa briga por causa de você para te defender. Você entraria na bala, né? Na linguagem na linguagem periférica, da periferia, né? Se você cair de cama, se ela vai limpar sua bunda. Vai cuidar de você. Entendeu? Porque o amor é isso, cara. Né? Se um dia você precisar da sua esposa, ela vai cuidar de você, ou ao contrário. Se ela precisar de você, você vai cuidar dela. Mas isso não quer dizer que vocês tenham que conversar muito, né? Não, é porque é tipo assim, Porque quando o João sair assistindo da sua casa, olha, você vai que ter uma aconteceu. Televisão na sala, ela vai ter a televisão Não, no hoje já quarto. tem, graças a ótimo. Deus já temos isso, mas não é que ela, como ela gosta muito de mim, ela fica comigo, assim. E aí eu tô assistindo jogo de basquete, ela comentando, quem que é aquele jogador tal? E eu gosto desse jogo de basquete, eu não gosto de assistir jogo em bar, eu gosto de assistir sozinho. Eu também. E aí fica, sabe, aí você já perde, vai pra puta que eu... Já xinga, né, bicho? Já virou uma briga. Já virou uma briga. E aí vai voltar a conversar depois Aí de você quantos vai, dias? amor, o que você quer jantar lá? Não quer jantar, vai assistir o seu basquete. É assim, essas brigas normal. Mas, amor, eu te amo, não sou nada... eu acho que, Luciana, você transformou a minha vida, me deu o maior presente que a gente pode ter junto. E a gente construiu essa história desde... do fundo da casa da sua mãe, até o fundo da casa do meu pai, até a primeira casa alugada, até a nossa primeira conquista, que é a nossa casa. E é isso. Bom, Japão, eu tenho muita coisa para perguntar para você. Também. Você falou do Robson Cabrini, você falou do Cezinha, que faz o Celebration com você. Hoje você trabalha com a Luana. Uhum. Tá, Bom, a Luana, eu você queria... tá em dupla todo dia de manhã com Eu ela. queria falar que a Luana foi um presente, assim. Existe o Manhã da Estéreo Som de segunda a sexta, existe o Manhã da Estéreo Som de sábado, que é o mesmo programa, só que com uma dose diferente. E a Luana, ela ouviu tudo aquilo que a gente podia passar, eu mesmo sem ter tanta experiência no microfone. Mas você foi muito generoso com ela. Cara, Porque você já era uma estrela. Normalmente as estrelas mas, Caio, ficam meio receosas. quantas histórias... Com a pessoa que está ali começando, ela nunca Caio, tinha falado. se eu tivesse no microfone. 25 anos, pode ser que a minha reação seria outra. Como eu tenho 47 e 25 de rádio, de casa, né? Vai para 24 anos. Eu já vi muita história dessa acontecer.
muita estrela de rádio, quando recebe uma estagiária, uma pessoa que está começando, estrelar e não... Eu falei, eu sempre tive comigo, eu vou fazer o contrário. É porque, é assim, você mesmo me disse isso, falou, a Luana é sua partner, né? Sua parceira, sei lá. E você é o âncora, né? Não é isso? Exatamente, você é o âncora do programa. E aí... E outras pessoas podem fazer parte dessa bancada. E aí a Luana foi um presente. A Luana hoje manhã da estreia do som de sábado é muito legal, mas de segunda a sexta é legal pra caralho. É muito bacana a sintonia de vocês dois, né? Sim. E mesmo sem se olhar, porque entre nós fica um monitor, a gente não se olha, né? E talvez isso ajuda, né? Porque aí eu tiro o sarro dela, não preciso ficar olhando pra cara dela toda hora, né? Japão, muito obrigado, hein? viu? Foi muito bom ter você aqui. Queria agradecer mais uma vez tudo que você fez Espero que e você faz tenha por mim. gostado e acho que o público vai gostar muito. Tomara. Bom, isso é um pouquinho da minha história, a gente tem muito mais, né, para falar, mas eu queria te agradecer muito, né? Você realmente transformou minha história profissional, minha história de vida. Você é fundamental na vida do João, na saúde dele, na formação dele, você, Caio, e essas empresas. E se tem uma coisa que o homem não pode ser, é ingrato, né? Então, eu não conheço nenhum outro estúdio de rádio a não ser o dessa casa. Então, onde eu disse que aqui, eu já disse várias vezes, que aqui sempre foi o meu sonho. Então, eu sou um cara privilegiado de estar vivendo isso aqui. E eu tenho muito orgulho da nossa amizade, da nossa convivência. Muito obrigado. Valeu, meu parceiro. Espero que você tenha gostado. Meu amigo, meu brother. Tamo junto. Se você gostou, curte, né? Dê like, compartilhe. E a gente volta na semana que vem.